E o rei da Babilônia, assim como ele veio, como não existe nada de novo na terra, como está escrito aqui em Eclesiastes, tá? Que tudo apenas se repete, não existe nada de novo debaixo do sol. Tá? Ele vai, assim como ele veio no passado, ele vai voltar no futuro. Tá? Eu até queria comentar uma coisa também a respeito das duas testemunhas. Você vê, as duas testemunhas, a Bíblia, ela não diz o nome. Não diz. A gente já tinha suspeitas de quem era pela questão daqueles que foram arrebatados, né, em vida, como foi no caso de Enoque e Elias. Aí tinha uns que suspeitavam ser Moisés, porque subiu no monte, não sabe o que se ocorreu dele. Mas tem livros que dizem que Moisés morreu, subiu e morreu no monte. Ficou claro, livro escrito pela mão de Yahusha, Josué, tá? Que ditado por ele, escrito por Josué. E tem 4 ou 5 livros apócrifos que dão o nome das duas testemunhas como sendo Enoque e Ulial, Enoque e Elias. E um dos livros estava sendo narrado pelo próprio Salvador. A história de Al-Huzaf, a história de José. O livro A História de José é narrado pelo próprio Yahushua. E ele diz: falastes bem sobre o caso de Enoque e Elias, pois já queriam ter morrido e verem-se livres de passar o que tem que passar, ou seja, morrer na mão do anticristo. Está escrito assim: morrer na mão do anticristo. Está no final do livro. Vocês podem ler, dando nome. Aí eu sou o falso profeta porque eu falo assim: não, está escrito, poxa, não tem na Bíblia, mas tem nos outros livros que não botaram. Eu não sei o que a Bíblia tem de tão santa, sabe? A Bíblia é uma coleção de livros, não tem nada de santo em coleção de livros. Há santidade na verdade, não em coleção de livros. Na verdade, há santidade. Há sim na verdade, mas não nisso. Você pode tirar a verdade disso, mas não que isso seja santo. Entendeu? Então, ali é dito claramente. Aí então, vamos voltar aqui o texto. Nada há de novo debaixo do sol. Assim como se fez, isso se fará. Então tá. Vamos pegar as duas testemunhas. Se você vê bem a história de Enoque, ele era um homem que ele era muito procurado no tempo que ele viveu, como conselheiro. Todo mundo procurava, vivia rodeado de pessoas. Se você ver o livro do Justo, você vai ver essa história lá. Tá? E olha o que ocorre. Vamos lá. A lei antiga de Mehushua, Moisés, diz que tinha que ter duas testemunhas, né, para que houvesse acusação sobre alguma coisa, né? E é o que o Criador está fazendo, ele está seguindo a justiça. Ele pegou duas testemunhas, ele pegou uma testemunha representando a humanidade e uma testemunha representando ele. Como assim, Fernando? Você está louco? Não. O que significa o nome Enoque? Enoque é humanidade. Significa humanidade, ser humano. Tá? E o nome Ulial significa o ser supremo. Ial é supremo. O Ial é supremo. Então um é testemunha da humanidade e o outro é testemunha do eterno. E é importante mencionar um costume adicional em relação à escolha do nome de uma criança. É que no mundo ocidental, o nome de um bebê é escolhido por motivos mais convencionais que qualitativos. Por exemplo, nasce uma criança e os pais resolvem dar a ela o nome de um dos avós ou de um famoso artista da TV. E também tem o caso de que o nome escolhido simplesmente é um nome que a mãe achou bonito e resolveu assim registrar o seu filho. No Oriente Médio, porém, especialmente no Oriente Médio daqueles dias, o costume era bem diferente. O principal motivo para a escolha do nome de uma criança era o significado deste nome. E parte dessa tradição, como eu disse, sobrevive até hoje. Eu mesmo já tive algumas situações curiosas em Israel e no Egito, que ao encontrar, por exemplo, um beduíno no deserto do Saara, ele sempre me perguntava como eu me chamava. E ao dizer o meu nome, ele automaticamente perguntava: e qual o significado? É que para eles, desde os tempos bíblicos, e em alguns casos até hoje, o significado de um nome tem geralmente algo a ver com o caráter ou a história da vida daquela pessoa. Por isso, algumas vezes, a Bíblia traz a história da mudança de um nome acompanhada pela mudança de um comportamento. Agora você entende por que a Bíblia afirma que aquela criança especial de Maria deveria se chamar Jesus, devido ao fato de que ela salvaria o povo dos pecados deles. Isso está em Mateus capítulo 1, verso 21. Mas como que isso é possível? Gente, vocês leiam e entendam que tudo se repete, nada novo. Você veja que exatamente o que Elias, vamos falar Elias para o povo entender, Elias fez, ele vai fazer de novo. A mesma história.
Tá? Ele foi lá atrás, ele enfrentou, olha, você veja, uma rainha casou-se com um rei hebreu, rei de Yal-Shoru. Quando essa mulher passou a ser a governante do país, o rei se tornou efeminado, porque a mulher passou por cima dele. A criatura passou por cima do Criador, porque o homem é a imagem do Criador, a mulher é a imagem da humanidade, tá? Então, quando a humanidade passa por cima, quando a mulher passa por cima do homem, é como se a humanidade passasse por cima do eterno. Isso prefigurativamente, né? Que o homem não é o Criador, o homem é só uma imagem disso, né? Tá? Então, o que ocorreu? O rei se tornou um rei efeminado, o rei de Israel, ele se deixou sobrepujar. E a rainha cananeia criou essa religião dentro de Yal-Shoru, tá? De Baal, né? Ela trouxe a religião cananeia para dentro de Baal. A gente já sabe que Baal é Senhor. Olha o link, gente. Faça os links, gente. Qual é o nome do ídolo seguido pela Roma de hoje? Qual é o nome seguido pelos cananeus? Baal é o mesmo sentido. É o que está ocorrendo hoje, é só uma repetição, nada novo, tudo se repete. Então, ele vem e enfrenta uma mulher, olha só, Ulial, ele vem e enfrenta uma deusa mulher, uma deusa no sentido figurativo, né? Mas a rainha, né, que tomou o poder em Yal-Shoru, enfrenta uma mulher que tem os profetas que seguem ela. Tá? E se você pega o livro do Apocalipse, você vê que as duas testemunhas vão vir para enfrentar uma mulher chamada de prostituta, tá? Que tem sacerdotes que a seguem, como diz mais para frente no livro do Apocalipse, depois fala, né? Dos seguidores, da multidão que segue ela e tal. Então você vê que a história só se repete. Então aquilo, então é certo que realmente Elias é uma das testemunhas. Por quê? Porque ele vai só repetir o que ele já fez. Ele vai enfrentar a Babilônia de novo. Ele enfrentou a Babilônia na forma de Jezabel e vai enfrentar a Babilônia na forma de Maria hoje. Maria, que é a Jezabel. É a Jezabel. Entendeu? E um testemunha pelo próprio Eterno, tá? E o outro testemunha pela humanidade. Enoche, a humanidade, Ulial, o ser supremo. São duas testemunhas, cumprindo a lei, cumprindo a justiça, para que não se chegue lá na frente e acusa, não, você estava errado, você não fez isso. Não, ele cumpriu tudo, ele mandou a testemunha, ele mandou o filho dele como testemunha da verdade, né, desceu em forma humana, para testemunhar a verdade, tipo assim, aquilo que é verdadeiro. Nossa, o plano do Eterno é tão certo, tão bem feito, tudo tão perfeitamente, ocorre tudo de forma tão certa com os planos dele, é que as pessoas não percebem, não analisam essas coisas, entendeu? Não se aprofundam em entender, sim, esses cronogramas dele. Então as duas testemunhas vão voltar, por isso que não morreram, eles não morreram para serem testemunhas vivas. Vivas, ó, nós estivemos lá, nós nem morremos, nós estamos aqui para dar testemunho. Então, você vê, você lendo o Apocalipse de Elias, você vê que eles vão vir para dar de dedo na cara da besta, dizendo, não, você está se dizendo um santo, mas, pô, o que você sofreu por esse povo? Você morreu por eles? Você salvou a alma de alguém com algum ato que você tenha feito? Por que você está se declarando entre os santos, sendo tu um demônio? Isso está no Apocalipse de Elias. Porque eles podem falar por quê? Por que eles podem falar isso? Porque eles são testemunhas. Testemunhas do passado, que viram com os olhos deles, que foram guardadas essas testemunhas para que viessem agora e testemunhassem. No tempo do fim, testemunhassem. Vão ser dado o poder de testemunho. Tá? Depois vai ser como o poder, assim como o poder fez com o próprio Yahushua, que matou a verdade, vai matar eles também. Eles vão ressuscitar seguindo o mesmo padrão de justiça. No terceiro dia levantam, tal. Até aí está tudo no Apocalipse. Vocês podem ver. Então, essa questão do iníquo, eu não sei qual é a dúvida, sabe? Porque a besta não vai vir ele não vai surgir como um assassino, matando todo mundo. Ele vai surgir como um assassino espiritual, depois vai passar a ser um assassino físico. Mas vai ser um assassino espiritual, no princípio. Você vai olhar ele, vai aparecer com uma coisa boa, um ser que veio trazer a paz, que veio trazer a união. Aí, em cima da união, é que ele vai conseguir unir todo mundo para fazer todo mundo se matar entre si, entendeu? Como foi lá no cerco de Gideão, lá que todo mundo se matou entre si.
sabe? E como foi com Abraham, a mesma coisa em Sodoma e Gomorra, porque o que houve ali foi um cerco parecido com o de Gideão e todos se mataram entre si. Isso não está na Bíblia, você vai ter que buscar fora para ver essa história, entendeu? Então é uma repetição. Você veja que Oanes, que é o protetor da cidade da Babilônia, vai voltar inclusive com o mesmo nome. O mesmo nome, eu não sei qual é a dificuldade de se ver isso. Eu não consigo entender qual é a dificuldade de se ver isso. Então o rei da Babilônia está aí, ele é efeminado, ele tem o nome do ídolo babilônico, ele é efeminado, ele tem o brasão da deusa do Vaticano no brasão dele, tá? Ele foi o Papa Mariano, tá? Ele teve o papado do ecumenismo, ninguém vê isso, acho impressionante. Ele fez fóruns de religião, e esse que está aí está continuando já o processo, entendeu? Então ele tem o 666 no nome, ele é o 6º rei que volta no lugar do 8º. O 7º reino tem 2 reis juntos, 2 chifres, os 2 chifres do bode, tá? Uma coisa interessante sobre a questão dos chifres é isso. Você veja que toca-se o shofar, né? Pela lei, toca-se o chifre, né? É um chifre oco, né? Você pega o chifre e deixa oco. Quem são os 2 chifres do cordeiro? A gente lembra daquele texto que teve 2 apóstolos que se pediram, que as mães dos apóstolos pediram para sentar uma à direita e uma à esquerda. Ele falou que já era guardado o lugar para quem já estava separado, que no caso eu entendo ser as 2 testemunhas, né? Então os 2 chifres do cordeiro são aqueles que vêm à frente do cordeiro. Quando o cordeiro ataca, ou o bode ataca, ele aponta o chifre para frente e ataca. Então sempre vem primeiro os 2 chifres, para que depois venha a cabeça. Olha só, a criação que está te ensinando, não sou eu. Não sou eu, você só não está percebendo. Então a besta tem os 2 chifres dela, que já estão aí. O primeiro não foi tão evidente, o segundo se tornou muito mais evidente, como está no livro de Daniel, tá? Danhanu. E vem os 2 chifres, depois vem a cabeça. Então olha, a cabeça do bode. Quem é a cabeça do bode? Babilônia. A cabeça da estátua de Nabucodonosor era a Babilônia. Então a Babilônia vai vir. E o rei da Babilônia é a cabeça. O rei, quem que é o rei da Babilônia? Se nós estamos no pé, quer dizer que a cabeça vai descer ao pé. O rei da Babilônia vai voltar com o anúncio dos 2 chifres. O ataque, entendeu? Dos 2 chifres. E da mesma forma, então, quando você vê, nós já estamos vendo cumprir uma profecia, um aviso da vinda da besta, que são os 2 chifres aí, já estão aí os 2 chifres, então falta vir a cabeça. A mesma coisa vai acontecer com o Messias. Quando você vê os 2 chifres do Messias vir, que são as 2 testemunhas, aí vem a cabeça em seguida, que é a cabeça do cordeiro. Então, quando você fala o toque do shofar, você está vendo o toque do chifre. Então, quando começar as 2 testemunhas começarem a falar, ou seja, a tocar os chifres, a falarem, o Messias logo vai estar vindo. Tá? Ele vai vir com as 2 testemunhas para salvar toda a humanidade na última batalha, né? No vale de Meguido lá, né? Então a criação, ela te dá todo o testemunho, ela te dá toda a confirmação de tudo que está para ocorrer, entendeu? Tudo que está para acontecer. E essa figura que está para vir aí, que imitando a imagem, né? Que a imagem da besta imita a imagem do Eterno, que era Adam, né? Você veja que dessa imagem dele surgiu uma mulher que veio da sua... Mas é que ele segue um plano prefigurativo de justiça. Então, o peito do homem é o tabernáculo, é onde entra o ar, o espírito, o ar, o entendimento, ele entra para dar vida. O coração, que é a arca da aliança, onde está guardadas as tábuas da lei do Eterno. Então, dessa tenda que cobre essa parte do tabernáculo, que é o corpo do homem, é a habitação do Eterno, né? Fisicamente é a imagem o corpo humano é a imagem do corpo que vai vir, do segundo corpo incorruptível, né? Então ele tirou dali algumas travessas daquela tenda, que cobriam aquela tenda, para criar um povo, uma mulher, um povo,
um pedaço do tabernáculo. Olha que coisa linda, o pessoal zomba. Olha a prova prefigurativa, ele tirou dali. Então, dessa mulher, o que aconteceu? Olha só, nada é novo. Lembra que eu falo? Vamos ler de novo Eclesiastes aqui. O homem não pode exprimir os olhos, não se farta de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Porque o que foi? Isso que o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, o que você viu com Adão e Rava lá no Éden, tá? De vir uma serpente, e entrar Satanás dentro da serpente, uma figura feminina, tá? Para enganar a mulher, o povo. Serpente, dragão, já vou explicar. Tá? Satã entra na serpente, a mulher somos nós. Somos a descendência de Rava, viemos dela. E ele vem lá no ouvidinho, fala um monte de abobrinha, a mulher caiu. Entendeu? Consequentemente, Adão caiu junto depois. Mas você veja que se repete hoje. Hoje o povo todo vai ouvir o dragão falar. O dragão, o que é o dragão? É uma serpente que ganhou pernas, ganhou braços, quer dizer, está com o reino dela todo montado. A imagem da serpente já está completa. Ela já virou um dragão. Ela já tem as pernas, já tem os dedos, já tem tudo, já tem formado todas as cabeças, né, desse dragão já estão formadas, né, que são 7 cabeças, os 10 chifres estão se formando, quer dizer, aí quando estiver tudo formado, que tudo estiver completo, aí esse dragão, que é essa mulher, figura feminina, o diabo vai entrar dela, quer dizer, o dragão é um ser efeminado, que é a besta. Então esse dragão vai entrar o Satã vai entrar dentro desse dragão para enganar a mulher, que somos nós todos, nós o povo todo. Entendeu? Não há nada de novo, a história está se repetindo como se repetiu antigamente, no passado. Não há nada de novo. A púrpura escarlata, onde é que estão os 7 montes, onde é que estão os 7 reis, onde é que estão os pés da cabeça da estátua de Nabucodonosor? Tá? Quem é o rei da Babilônia? Quem carrega o nome de ídolo babilônico? Quem tem o 666 no nome? Nossa, eu podia enumerar aqui centenas de evidências. Se você observar a mulher deitada, que é o Vaticano, tá? O templo de São Pedro, né? São Júpiter, né? Júpiter efeminado, tá? Você vai ver que o local exato aonde hoje está o corpo do João Paulo II é o ventre da basílica. É o ventre, eles estão preparando o nascimento. Ele subiu do abismo, foi para o ventre. O ventre está sendo gerado como um tipo de gestação, sabe? O ciclo de Júpiter é 12 anos. Olha só, você começa a ver essas coisas, você fica assim analisando um pouco, interessantes essas coisas, cara. Como eles seguem esses detalhes, entendeu? Quando você vê um nascimento, quando sair por aquela vagina ali no Vaticano, com aquela praça, aquele obelisco, ali você vai ver o nascimento da besta. É ali. A Ghost BC, ela já fez o trabalho desses satanistas em profetizar isso nas músicas dela. Tá? Profetizou tudo isso. Fala que ele nasce, vai para o ventre, do ventre ele nasce, que ele está sobre a maldição da pena de morte, mas logo vai acabar. Quer dizer, são músicas que estão profetizando. Eles dizem isso nas próprias músicas, que o trabalho deles é profetizar isso, é avisar isso que está para ocorrer. Eles falam: ah, mas Fernando, você é louco, você acredita em música, você acredita em filmes? Meu amigo, o que eu estou falando aqui? Que nada de novo, nada, tudo se repete.